Oi, meninas! Estamos começando mais um Desperta, Mulher! E essa semana, Semana dos Namorados, dia 12 está chegando. E a gente vem com dicas, com reflexões e com algumas ajudas também para os casais apaixonados, né, amiga? E para aqueles também que acham que não precisa fazer mais nada Exatamente. Mas nessa para que a gente vai data. começar a comemorar o Dia dos Namorados? A gente não é namorada, a gente é casada. Para E quê? Já aí? passou, né? O amor muda de figura. E na verdade não, né? Tem que ser todos os dias. A Com gente tem que certeza. resgatar e reacender essa chama todos os dias. E é uma data especial, sim, independente se é noivo, se é namorado, se é casado, não importa o título, né, amiga? Tem que comemorar, porque querendo ou não, mesmo depois que a gente casa, a gente passa a ser, né, eternos namorados. Não adianta, é um casal, por mais que tenha passado por essa etapa, acaba que é só um nome. Mas eu acho que independente do dia, a gente tem que comemorar. É mais um motivo a mais para poder É, comemorar, para poder fazer alguma coisa juntos, para poder ter um momento a sós, um momento a dois. Então é super válido, né? para cuidar dessa relação, que se não Exatamente, cuidar, tudo aquilo que a gente não cuida, que não tem um zelo, chega ao fim, né? com certeza. E para isso, a gente também vai falar sobre a união e o fortalecimento desse amor. Como é que a gente vai fazer isso, amiga? Renovar esses votos emocionais no dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um namoro, né? É. E para que ele serve, qual que é o papel do namoro, né? Muita gente às vezes pensa que o namoro é só para namorar, É. é só para poder sair, para poder ter alguém, para poder ter um parceiro, que não sei o quê. Mas a gente precisa entender que o namoro é como se fosse um test drive, né? Pro casamento. E namoro foi feito para dar errado. O que não pode dar errado é o casamento. Então, namoro foi feito para dar errado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. É lógico que a gente não tem que começar a namorar também pensando que vai dar errado, mas o namoro é justamente essa fase de se conhecer, de ter alinhamento de expectativas, de ver como que a outra pessoa pensa. Tem que ter planos, Tem que ter sim. plano, sim, com certeza. Não é começar a namorar hoje, vamos ficando, namorando aí, e lá pra frente a gente Só vê. tô buscando uma companhia. E não, né? Você tem Exatamente. que pensar para construir algo junto com aquela pessoa. Exatamente. É lógico que não é uma coisa que precisa ser de primeiro momento, é igual a gente está falando, né? É como se fosse um teste mesmo ali. Então, assim, não precisa ser uma coisa de imediata. Mas a gente precisa ter em mente, sim, conforme a gente vai conhecendo a pessoa, conforme o tempo vai passando, o que a gente quer desse relacionamento. Porque se for para namorar por namorar também, só para falar que você tá com uma pessoa do lado, você não precisa disso para poder namorar, né? E se essa pessoa não faz plano com você, desconfie, né, amiga? Exatamente. Até Que a mesmo. gente vê casais que se dá super bem, que são extremamente animados, que vivem, já tá anos ali naquela relação, mas não tem plano de É, nada mesmo. Gosta de viver daquele jeito. E às vezes a pessoa fica sempre esperando algo a mais, fica esperando e nunca vem. E exatamente. às vezes por isso que a gente fala, nossa, mas tinha 12 anos, tinha 16 anos, tinha tantos anos e terminou assim do nada. E se a gente for parar para pensar, eu costumo dizer que acaba sendo uma perda de tempo, uma É. perda de vida, porque pensa, você ficar 12 anos com uma pessoa. Eu conheço pessoas que ficaram, às vezes, por exemplo, tem um casal que eu conheço que eles ficaram 13 anos namorando, casaram, ficaram 3 meses casados e depois divorciou. Na época todo mundo brincou, né? Eles não deviam ter casado, eles deviam ter ficado namorando, que não sei o que e tal. Mas o que as pessoas não viam é que acabou porque não tinha um alinhamento, não tinha conversa, não tinha diálogo. Era justamente essa questão de só viver o namoro, só balada, Ai, festa, assim tá tão bom. isso, diversão e que não sei o quê. E aí o que aconteceu? Quando eles casou, viram que eles tinham propósitos de vida diferentes, que eles pensavam diferente, que a mulher queria uma coisa e o homem queria outra completamente diferente, ou seja, uma coisa que já era para ter sido alinhada durante esses 13 anos nesse relacionamento, porque eles ficaram 13 anos juntos e E um não nunca sabia o que, percebeu. que o outro queria, o que, que o outro almejava, o que, que o outro esperava daquele momento, e como se diz, decidiram casar, eu acho que porque, a gente já está tanto tempo juntos, vamos casar. E não é assim, né, gente? Eu falo que essa questão do passo do casamento e o casamento que a gente fala, às vezes, até morar junto, não precisa ser o casamento ali no religioso. É um passo muito importante e ele precisa sim ser conversado, ele precisa sim ser
alinhado para depois você tomar essa decisão. Não dá simplesmente para você falar, a gente está namorando, vamos casar porque já tem tempo que a gente está namorando. Para acontecer isso, né? Vai lá, casa, passa 3 meses que está casado e separa. Então é justamente porque falta naquele namoro, naquela parte do namoro ali, ter essa questão do conhecer, do viver, do conversar, do saber o que gosta, o que não gosta, trocar experiências, pensamentos, gostos, informação, tudo isso, né, amiga? Isso é extremamente importante. E a gente percebe que hoje em dia falta muito. As pessoas são muito intensas. Já eu tô apaixonada, eu já amo. No terceiro dia já tá falando eu te amo, né? E na verdade pode até estar sentindo algo ali extremamente intenso mesmo, mas é importante não esquecer a sabedoria e o discernimento junto. Eu posso estar amando, eu posso estar sentindo tudo isso, eu posso realmente estar intensa e querer me entregar nessa relação, mas não deixe de ser analítica. Com certeza. Né? Analise cada passo dessa pessoa. Converse sobre tudo, pergunte sobre tudo. Essa pessoa tem sonho de ser pai, de ser mãe, né? Ela pretende ter realmente um casamento. Que jeito que vai ser esse casamento? Ela quer morar, tem tudo, gente. Quer morar em casa, quer morar em apartamento, tem sonho de ter cachorro, tem sonho de ter um gato. É tudo. Qual a crença dessa pessoa? Né? Qual tudo, opinião política daquela pessoa. Tem casal que briga até por isso. Qual que é o time que essa pessoa torce? Para não ter briga, inclusive até no dia de torcer, né? Mas é importante você realmente falar sobre tudo. É a pessoa que você está escolhendo para viver o resto da sua vida. Sim, e justamente, a gente precisa, às vezes, falando isso, igual a Giovana falou, né? Tem que conversar sobre tudo, até política, que não sei o quê. E realmente, às vezes, parece uma coisa boba, parece, às vezes, um exagero, mas não é. Porque o que acontece? Os relacionamentos, eu falo isso muito, gente, muito. Muitas pessoas pensam que relacionamento acaba por problemas grandes, por problemas graves, e não é. Não é. Casamento não acaba por isso, relacionamento não acaba por isso, porque na maioria das vezes, quando o problema é grande e o problema vem para abalar, geralmente, na maioria das vezes, é lógico que todo caso tem sua exceção, mas na grande maioria das vezes, esse problema ele fortalece. Por quê? Porque eles querem resolver, porque foi um problema que desestruturou, foi um problema que abalou o relacionamento, que abalou o casal como pessoa. Então, vai ter essa vontade maior de resolver. O que faz o relacionamento acabar são a somatória dos pequenos probleminhas. E todo dia. Isso, os probleminhas bobos. Uma toalha em cima da cama que gera uma briga, e que gera uma discussão, e que aí no outro dia tá do mesmo jeito, e que aí você fala de novo, e que aí você vai ficando estressado, e aí na hora que você perde a cabeça, você fala sem pensar, você fala coisa que ofende da boca para fora, e a pessoa guarda aquilo. Então, são, sim, pequenos probleminhas, a somatória daqueles pequenos probleminhas que vai cansando, que vai fazendo perder o interesse, que vai fazendo perder a admiração, que vai fazendo perder a paciência. E é essa somatória que faz o relacionamento acabar. E geralmente é essa somatória desses assuntos, igual a Giovana falou, de coisas do dia a dia, de coisas diárias, de coisas de gosto mesmo, de opinião, de pensamento, que a gente tem e que às vezes, obviamente, a outra pessoa tem o contrário da gente, porque ninguém é igual. Então a gente tem que olhar para isso sim e alinhar sempre isso, né? E, na verdade, às vezes tem problemas diferentes e tem aquele casal que às vezes também briga todo dia pela mesma coisa. Sim. E coisas pequenininhas, mas todo dia tá falando aqui aquela mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia. E isso também vai se tornando algo cansativo porque não foi solucionado. Então, por isso é importante realmente o diálogo acima de tudo e você procurar conhecer 100% a pessoa que você está escolhendo para viver. Até porque no final da vida vai sobrar quem? Então, por isso tem que ser uma escolha cautelosa. É algo que deve ser para o resto da vida, né? Até o que a morte o separe. E eu costumo dizer também, gente, que a gente tem que ser curioso, no sentido de que tentar, igual, por exemplo, se você não está conseguindo entender seu parceiro, a gente fala que, na maioria das vezes, a grande maioria para mulheres, se você não está conseguindo entender seu parceiro, a forma que pensa, o jeito, às vezes o comportamento, as atitudes, vai dar uma estudada sobre a mente masculina, por exemplo, para entender como que eles pensam, para entender quais são os comportamentos dele, porque é lógico, todo caso tem uma exceção, os homens não são todos iguais, mas o sistema da mente masculina, cérebro, ele é a mesma coisa. Então, assim, tem muitos comportamento, jeito que pensa, muita coisa ali que é igual. Então, às vezes, a gente precisa entender, igual até na semana passada,
A Giovana falou sobre, às vezes, não sei se foi no episódio passado ou no anterior, a Giovana falou sobre a questão do homem, às vezes, entrar no seu modo caverna, né? Entrar no seu mundinho ali dentro da sua caixa e ficar naquilo ali. A maioria dos homens precisam disso. Homem, ele não é comunicativo igual a mulher. Mulher tem muito mais facilidade de querer resolver. Mulher tem muito mais facilidade em se abrir, em expor o seu problema. Por quê? Porque mulher é muita emoção, homem é muita razão. Homem é muito racional. Então, assim, às vezes você está tentando ir por um lado, você não está conseguindo. Para um pouquinho, vai tentar ver às vezes como que a mente masculina funciona, vai ver se aquele momento ali, aquilo ali naquela situação, aquele comportamento que ele está tendo, se é realmente um comportamento que a maioria dos homens tem e é um comportamento da personalidade ali, do jeito masculino, ou se é um comportamento diferente, para você saber identificar, não, isso aqui realmente ele está dentro ali do modo masculino dele, é assim que funciona, eu vou dar um tempo para ele, não, isso daqui já não está certo, não é assim que funciona, ele está se isolando, deve estar acontecendo alguma coisa, para a gente conseguir lidar também. Porque é a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que a gente quer falar sobre, sei lá, sobre café, e a gente não estuda sobre café, a gente não procura entender o café, a gente não procura entender como que o café é fabricado, como que o café é produzido, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter propriedade para falar daquilo ali, e realmente em relacionamento é assim. Muitas vezes a gente não pensa, obviamente, nós não pensamos igual o homem, a gente não sabe como que a cabeça deles funciona. Então, muitas vezes tem atitudes deles que eles fazem que a gente vai ficar frustrada, que a gente vai ficar revoltada, que a gente não vai entender, mas simplesmente por a gente não saber qual que é a forma que eles costumam, que eles têm mais hábito de se comportar e de agir, né, amiga? E pensando em tudo isso, amiga, a gente precisa também saber como que a gente faz para manter tudo isso e também sobre a questão de um casal ser cura um para o outro, né? Uma pessoa, no caso ali dentro do relacionamento, né? A gente fala muito que é soma, mas essa soma é você feliz com uma pessoa feliz. Sim. Né? Não é você triste, depressiva, ansiosa e esperando que essa pessoa chegue para resolver todo esse seu problema. Isso. Na verdade, não, né? Ela não tem essa obrigação. Você é responsável pela sua cura. Você é responsável por curar todas as suas dores, todos os seus traumas. A soma que a gente fala é soma de felicidade, de pessoas completas, de pessoas resolvidas. E isso acaba também não interferindo assim no relacionamento, mas agregando mais ainda. Principalmente no futuro, quando vocês forem realmente construir planos, família, filhos, né? Até mesmo porque, igual a Giovana falou, tem pessoas que às vezes a pessoa tá mal, ela não tá numa fase boa da vida dela, e nesse momento ela precisa entender que o que ela precisa não é de um parceiro, é de ajuda. Porque muitas E acho que a pessoas às pessoa tem vezes. muita resistência nisso hoje em Isso. dia, amiga. E aí a pessoa, o que acontece? Ela pensa assim, além dela ter resistência, ela continua desse jeito e ela coloca na cabeça dela que para isso, para melhorar isso, ela precisa de uma pessoa. Ah, eu não sou feliz porque eu tô solteira. Eu não sou feliz porque eu não tô num Conviver com uma pessoa relacionamento. assim é muito pesado. É muito pesado, porque você carrega uma bagagem, um peso que não é seu, uma dor que não é sua, porque a pessoa ela tem dores que precisam ser resolvidas e joga tudo isso pro outro. Sim. E aí acaba que dentro desse relacionamento você deixa de ser namorada, namorado, você deixa de ser esposa, marido, você passa a ser pai e mãe dessa pessoa. Porque você se vê num papel onde você tem que cuidar dessa pessoa. É lógico que, se você está em um relacionamento, perceba a diferença. Você já está dentro de um relacionamento, acontece um problema com essa pessoa, que eu também já acompanhei. Essa pessoa, acontece um problema pessoal com ela começa a desenvolver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É lógico que você vai ficar do lado dela. Você já estava, você conheceu ela saudável. Você vai ficar do lado, você vai ajudar, você vai cuidar, você vai fazer o seu papel. O seu papel ali também é ajudar nesse processo. Na saúde e na doença. Isso. Agora, você estar solteiro, solteira, e a gente já entrar num relacionamento com uma pessoa assim é muito complicado. É muito complicado. Porque você quer ser. Se você já é feliz, você pretende manter essa felicidade. Agora, se você já for buscar por alguém que está cheio de problemas, que a gente consegue detectar isso já logo no começo, Sim. né? E aí depende também do qual problema você está disposto a suportar também. Tem gente que até prefere, que tá tudo bem também carregar o peso e a bagagem, né? Sim. Mas
é bom analisar isso tudo no comecinho. Analisa mesmo. Eu sempre falo, faz a listinha. A gente falou isso várias vezes, né? Eu ensino até isso para pessoas bem íntimas minhas, assim. Faz a sua listinha. Não só de qualidades, mas daquilo que você está disposta a suportar também. Sim, principalmente defeitos. Até mesmo porque, igual eu falo, a gente não tem que ter consciência, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente quer, mas a gente tem que ter mais consciência ainda daquilo que a gente não quer. Porque a gente olhar para uma pessoa, vamos supor, a gente pegar o homem, Mirliane, falando, eu quero um homem com as qualidades X, Y, Z. Você encontrar Muito uma pessoa. fácil. Não, e você encontrar uma pessoa que tenha qualidades é muito fácil, porque qualidade todo mundo aceita. Pensa você encontrar uma pessoa que é gente boa, uma pessoa que é parceira, uma pessoa que é companheira, uma pessoa que é agradável, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é carinhosa, uma pessoa. Quem que não consegue lidar com isso? Todo mundo consegue lidar com coisa boa. Agora você precisa ver os defeitos que você suporta, os defeitos que você tolera, as coisas que você está disposta a aceitar e as coisas que você não está disposta a aceitar. Isso você tem que ter mais clareza ainda, para na hora que chegar, você falar, opa, isso aqui tá na minha listinha, isso aqui eu não quero, tchau, obrigado, segue daí que eu tô seguindo aqui. O que traz a clareza e o discernimento pra gente e fazer com que a gente tome uma decisão com maior sabedoria é a gente saber o que a gente não quer pra nossa vida. Exatamente. Isso na vida pessoal e na vida profissional. Com certeza. E às vezes a gente, por não ter essa clareza, às vezes a gente não vê as coisas acontecerem. Por exemplo, eu tenho um sonho de uma área profissional. Eu quero ser médica. Eu quero muito, é uma carreira de sucesso, ter um bom salário, mas essa pessoa tem pavor de sangue, tem pavor de hospital. Se ela vê sangue, ela desmaia. Como que ela vai... E aí fez o curso durante 6 anos, fez a sua residência depois, e aí chega no momento de já começar a atuar, começa a ansiedade, crise de pânico, um monte de coisa, e fica empacada na vida e não entende o porquê. Né, de não ter dado sequência, de não ter conseguido atingir um nível de sucesso. Nossa, mas eu não tô entendendo por quê. Porque era uma coisa que eu sempre quis. Meu sonho. Era meu sonho. E isso a gente tem que levar para a vida mesmo. Descubra realmente aquilo que você não quer para sua vida a partir de hoje. Na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Você vai ver a clareza que vai fazer. Exatamente. E baseando nisso tudo também, é onde entra a questão da solidão e da solitude também, né, amiga? Porque tem muitas pessoas que às vezes entram em um relacionamento, tem muitas pessoas que aceitam migalhas, tem muitas pessoas que sabem que aquilo ali não vai fazer bem, que aquilo ali não vai ser bacana, que aquilo ali vai ser ruim, vai ser prejudicial, mas ela prefere embarcar naquilo do que ficar sozinha. Porque na cabeça dela, igual a gente falou no começo, ela prefere estar acompanhada do que estar sozinha, porque na cabeça dela o sozinho é triste, na cabeça dela o sozinho é ruim. Gente, não tem nada melhor do que a gente estar com a cabeça da gente em paz. Eu falo que independente se a gente está com alguém ou não, não existe nada melhor do que a gente estar com a cabeça da gente em paz. E uma das primeiras coisas que a gente precisa ter consciência, essa pessoa que vai vir, essa pessoa que vai entrar, ela vai vir para tirar a nossa paz? Se for para tirar a nossa paz, não vale a pena, não compensa. Então... Eu chamo paz de milagre. Porque é uma palavra tão pequenininha, mas é tão difícil de conseguir às vezes. E só quem já viveu momentos extremamente conturbados sabe como essa palavra, como isso é milagroso quando você consegue qual é o peso dela. Eu falo, é uma palavra de 3 letras, mas não troca. O peso dela é enorme. E a gente precisa ter muita clareza disso. E a gente também precisa aprender a gostar da nossa companhia. A gente precisa aprender a gostar de estar com a gente, na nossa casa, no nosso mundo, para depois a gente aprender a gostar de estar na companhia do outro. A gente tem que entender que a gente só dá para o outro, a gente só consegue passar para frente aquilo que a gente tem. Não adianta você falar assim, eu consigo transmitir paz para as pessoas se você está doente, se você está dando crise de ansiedade, se você está com depressão, se você está com síndrome do pânico, você não vai conseguir transmitir essa paz para as pessoas. Não tem como uma pessoa falar assim, nossa, quando eu estou do lado da Mirli, a Mirli me passa uma paz tão grande, se a Mirliane está cheia de problemas, se a Mirliane está depressiva, se a Mirliane... Não tem como. Não tem como eu falar assim, nossa, eu quero fazer aquela pessoa feliz,
se eu sou uma pessoa infeliz, se eu não tenho felicidade de acordar e de tomar um café da manhã comigo mesma, de sentar ali na mesa, de ter aquele momento, de tomar meu café, de respirar e de falar, nossa, sabe? De você conseguir sentir paz. Sabe? É sem nada na cabeça, é sem nada no ouvido, é sem ruído, é sem nada. A gente só vai conseguir ser isso para outra pessoa se a gente tiver isso para a gente mesmo. Não tem como, a gente não vai conseguir dar aquilo que a gente não tem, né, amiga? Isso eu valorizo muito mesmo. Para mim, acho que é a parte mais importante do relacionamento. E eu falo muito, gente, eu falo muito mesmo. É aquele negócio. São pequenas coisinhas, né? A gente não tem que comer porcaria só porque a gente está com fome. A gente não tem que ir em qualquer lugar só porque a gente quer sair. A gente não tem que aceitar qualquer tipo de amizade só porque a gente está sem companhia no sábado à noite. A gente não tem que aceitar qualquer tipo de pessoa só porque a gente está solteira. A gente não tem que aceitar migalhas só porque naquele momento ali você está no seu ciclo pré-menstrual e você está carente. A gente precisa entender, opa, não, peraí, em que momento do meu mês, da minha vida que eu tô hoje? Isso realmente é porque eu quero ficar com aquela pessoa, eu realmente desejo estar com aquela pessoa realmente me faz bem, ou eu tô simplesmente na minha TPM e eu tô precisando de uma bacia de chocolate, um refrigerante, uma pizza, alguma coisa assim para resolver isso. Então a gente precisa ter clareza. Peraí, isso aqui é carência, isso aqui é o momento fisiológico, o momento da minha vida que eu tô, ou eu realmente preciso disso? Então a gente não tem que aceitar migalha, a gente não tem que aceitar qualquer coisa só porque a gente está solteira, ou só porque a gente tá num momento da vida da gente, e é justamente aí, é nesse momento, onde entra tudo que eu e a Giovana fala sempre, autocuidado e autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se cuida, você aprende a gostar da sua companhia, você aprende a gostar de estar na sua casa sozinha, você aprende a gostar de comer uma pizza sozinha, de assistir um filme sozinho, você aprende a gostar de tomar uma cerveja sozinha. Você não precisa de pessoas para fazer isso. Se as pessoas vierem, vai ser bacana, você vai rir, você vai sair, vai ter final de semana que você vai querer estar rodeada de amigos, mas vai ter final de semana que você vai falar assim, nossa, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu quero ficar deitada no meu sofá com a minha Netflix, comendo porcaria, eu e Deus. E tá tudo certo, você vai estar super bem dessa forma também. Você não vai precisar estar rodeada de pessoas para você se sentir completa, para você se sentir bem, né, amiga? Encarar esse tempo de espera como um processo de cura e de crescimento. E não porque as coisas não estão acontecendo. É só você se preparando para o melhor. Pensando sempre que você merece o melhor, né? Não aceitar realmente qualquer migalha ou qualquer coisa. Eu sei que às vezes a pessoa não teve referência de amor lá atrás, mas a gente já escutou pessoas falando assim, acho que eu não vou encontrar nada melhor. Ah, mas eu já tô tanto tempo sozinha. E daí, se tiver? Exatamente. Mas continue no seu processo. Encare esse tempo de espera como um processo de cura e de crescimento, realmente como um preparo para que o melhor venha, para que o melhor aconteça, para que você realmente viva o extraordinário e o melhor de um relacionamento. Com certeza. E outra coisa muito importante também, a gente entender também que às vezes a gente conhece uma pessoa e tudo dá errado, nada dá certo. E aí a gente pensa assim, nossa, por quê? Nossa, mas por que que não deu certo? Nossa, mas ele era tão bacana. Nossa, mas às vezes a química era boa. Nossa, por que que não foi? Porque Deus não quis que fosse. Porque Deus tirou do seu caminho. Porque não era para ser. Porque às vezes lá na frente ia ser pior. Porque às vezes foi livramento. Ou porque às vezes é porque não era para ser. Ou porque não, vocês não estavam destinados. Então, se você viu que está tudo dando errado, que realmente não é aquela pessoa ali, a pessoa certa, ela vai dar certo. Exatamente. A pessoa errada, ela vai te decepcionar tanto, mas ela vai te decepcionar tanto, mas ela vai te decepcionar tanto. Deus vai fazer ela te decepcionar tanto, até você olhar e falar, cara, não é essa pessoa. Então, quando Deus te mostrar, aprende a ver, aprende a olhar, aprende a ver que é a mão de Deus ali muitas vezes. E às vezes a gente fica naquela coisa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque não era para ser. Porque não deu certo. Porque não é com essa pessoa. Vamos pro próximo. Isso
sai da porta. Exatamente. Libera a passagem. Uma frase que eu falo muito, muito, muito mesmo. Guarda essa frase no seu coração. Não fica na porta do coração de ninguém atrapalhando passagem. E não permita que ninguém fique na porta do seu também. É fato. Fato. Isso é um fato comprovado. E pior que é verdade. E aí, já que tá o Dia dos Namorados essa semana, vamos realmente comemorar. Eu tava até brincando com a minha filha, que me contou isso, que tem uma promoção aí. A gente não tá fazendo publi, mas eu vou citar o nome do Burger King, que tá fazendo a promoção, que a pessoa vai ganhar o lanche gratuito, aquela que comprovar que foi corna. Nossa! Não vão pra fila do... Como que a gente... Vamos comemorar! Como que a gente faz pra gente poder comprovar? Por favor, vamos comemorar. Tá? Pelo amor de Deus, que essa porcentagem não seja maior do que a dos casais. Exatamente. Apesar que eu acho difícil, mas... mas foi a primeira coisa que eu pensei, você acredita? Com certeza. Falei, aí a porcentagem vai ultrapassar ali dos casais felizes. Vai, gente, infelizmente. Essa é uma triste realidade. Ai, mas é isso, né, amiga? É isso. Então a gente fica por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar e nesse mesmo sofá. O que elas não podem deixar, amiga? Não esquece de mandar essa mensagem para aquelas pessoas que fazem sentido. Compartilha para o seu crush, para o seu namorado, para seu marido, para suas amigas, para todo mundo da sua lista. Comenta, não esquece de curtir e não esquece de se inscrever no canal também e ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui para vocês. E vai comemorar. E vai comemorar, por favor. Pode ter 70 anos de casado, vai comemorar. Nem que seja o pão com ovo, nem que seja o arroz com feijão, mas faz uma coisinha diferente aí na casa, dá uma movimentada nisso daí e faz alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. E a semana que vem a gente tá aqui de novo, com mais um Desperta, Mulher!